Você em algum momento já ouviu o termo longa-metragem? Best International Feature Film. The nominees are I'm Still Here, Brazil. Ou curta-metragem? We are here to present the awards for Best Documentary Short. Será que você já ouviu média-metragem? Eu vou dar um crédito para quem nunca ouviu o termo média-metragem porque ele não é tão conhecido. Mas os outros dois com certeza você já ouviu em algum momento da sua vida. Mas será que você sabe a diferença entre eles? Oi, eu sou a Gabi Mendes, eu sou atriz e arte educadora e hoje a gente vai falar das diferenças entre curta, média e longa-metragem. Mas antes da gente falar da diferença entre eles, é importante a gente levantar um ponto. Você sabe por que a gente usa o termo metragem? Bom, lá nos primórdios do cinema, quando tudo era mato, um filme era medido através do comprimento físico da sua película, ou seja, daquela fita de celuloide. Basicamente, quanto maior era a fita, maior era o tempo de projeção do seu filme. Ou seja, basicamente a duração de um filme está interligada com a quantidade de película que foi utilizada para sua gravação. Quanto maior era o rolo, maior era a duração do seu filme. Ou seja, quanto maior a quantidade de metros do seu filme, ou a sua metragem, maior era a duração do filme. Por isso que a gente usa esses termos curta, média e longa-metragem. Acho que deu para sacar, né? Um curta-metragem tem uma quantidade pequena de metros, um média-metragem uma quantidade média de metros e um longa-metragem tem uma grande quantidade de metros. O padrão antigamente de um rolo de filme era de 15 metros, o que é o equivalente a 2 minutos de filme. Então por isso que os primeiros filmes gravados, como o dos irmãos Lumière, são curtíssimos, questões de segundos. E apesar da gente continuar utilizando o termo metragem, grande parte dos filmes hoje em dia são gravados de forma digital. A película acabou ficando como uma forma de escolha estética, como por exemplo o filme Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan. Ele disse que a película fazia sentido para o que ele estava propondo para o filme, que era um filme biográfico que se passava num tempo mais antigo. Inclusive algumas cenas em preto e branco foram gravadas com uma película específica criada pela Kodak. Dá pra ver que surtiu efeito, né? Não é à toa que o filme levou 13 indicações ao Oscar e 7 estatuetas pra casa. Beleza, eu já entendi que um é maior que o outro, mas como que eu sei o limite de tempo de cada um? Como que eu sei que o meu curta na verdade não é um média e que o meu médio na verdade não é um longa? Existem algumas divergências em relação à quantidade de tempo de cada um, mas a mais aceita é aquela da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que é só quem vota no Oscar. Para eles, um curta-metragem se enquadra até 40 minutos, um médio de 40 a 70 minutos e um longa de 70 para mais minutos. Mas, como nós somos brasileiros, eu vou trazer também a definição da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Para a Ancine, um curta é até 15 minutos, um médio de 15 a 70 e um longa de 70 para mais minutos também. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um? Um curta-metragem, por exemplo. Por que será que eu deveria escolher gravar um curta-metragem ao invés de um longa? Um curta geralmente é escolhido pelos cineastas que estão começando a sua carreira. É uma forma deles testarem as suas ideias, as suas técnicas de uma forma mais barata. Porque, para quem não sabe, gravar um longa é bem caro. Mas, basicamente, também é uma forma de um ator, por exemplo, começar. No último vídeo que eu gravei, eu falei para vocês que uma forma de um ator começar a ter seus trabalhos no audiovisual é através de curtas universitários. E por que nas universidades fazem curtas? Porque é uma forma desses estudantes irem testando as suas técnicas, as suas ideias, para que quando eles saírem da faculdade, já posso fazer o meu médio, posso fazer o meu longa. Mas voltando um pouco. Um curta, justamente por ele ser muito curto, ele não dá tempo de você aprofundar nenhuma grande história. Não dá para você criar um roteiro cheio de histórias, cheio de ligações, cheio de ramificações, porque você não vai ter tempo para isso. Então vai ficar ou muito cheio de buraco, ou então você não vai concluir o que você queria dizer. Então um curta geralmente é um recorte de uma realidade. Então um dia de uma pessoa, aquele exato momento, aqueles 5 minutos no tempo real daquela vida. Então é uma alternativa de você ir testando umas coisinhas novas, é uma forma de você conseguir ir entrando nesse mundo do audiovisual. Mas não é porque ele é menor que ele é menos valorizado. Existem alguns festivais que premiam curtas-metragens. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Festival de Gramado e também existe o Festival de Cannes, na França. Existem outros, mas vamos parar por aqui com esses dois. Alguns exemplos que vocês podem ver de curta-metragem, que tem inclusive aqui no YouTube, eu vou deixar o link para que vocês possam ver, é o Ilha das Flores, de 89, que é um curta brasileiro. Tem o Hair Love, que foi o vencedor do Oscar em 2020, que é
lindo, eu sempre vou recomendar ele para qualquer um que falar comigo sobre curta-metragem. E um outro que eu gosto muito também, que é o Tarantino's Mind, que é um curta-metragem com o Selton Mello e o Seu Jorge, que é de 2005, se não me engano. E ele é basicamente, ele é simplesmente genial. Vocês precisam assistir. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas não são só os festivais que premiam os curtas-metragens. Como eu falei do Hair Love, o Oscar também tem 3 categorias que premiam curtas-metragens. Então ele tem a categoria de melhor live action, curta-metragem, melhor animação, curta-metragem e melhor documentário, curta-metragem. Agora falando um pouquinho sobre os médias, apesar deles serem um formato que não é tão explorado quanto os curtas e os longas, eles ainda assim têm o seu devido valor, principalmente nas plataformas de streaming e nos festivais. Os médias, apesar deles não terem tanto tempo quanto um longa-metragem, eles ainda assim te dão mais possibilidade de brincar com seus enredos, com as suas histórias, do que um curta-metragem. E ele ainda assim é um pouco mais barato do que um longa para poder ser produzido. Um exemplo de um cineasta que gosta muito de usar esse formato é o Eduardo Coutinho, que grava vários documentários ainda dentro dessa faixa de tempo. Alguns dos festivais que premiam médias-metragens são o Festival de Gramado e o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E nós chegamos nos longas. Eu acho que eu nem preciso falar muito sobre os longas, porque é o formato mais conhecido por todos nós. É o formato mais popular, formato que vai estar nos cinemas, que está nos streamings, que todo mundo gosta, que todo mundo conhece. E é um tipo de formato que geralmente trabalha aqueles 3 arcos, do início, meio e o fim, de uma forma um pouco mais complexa e um pouco mais completa. Ali você consegue trabalhar a complexidade de personagens, consegue trabalhar tramas, subtramas, universos, multiversos, assim como a Marvel e o Homem-Aranha. Mas ele é um pouquinho mais caro para fazer, como eu falei, na verdade um pouco bem mais caro para poder ser feito. E alguns cineastas, quando estão no começo da carreira, ainda não conseguem bancar de fazer um longa-metragem. Mas a gente tem vários diretores conhecidos, como o Hitchcock, o Wes Anderson, a gente tem o Tim Burton, tem a Greta, que é a diretora da Barbie também, a gente tem a Celine Song, que fez agora vários filmes que estão começando a ter um pouco mais de destaque, como The Materialist, com a Dakota Johnson, o Pedro Pascal e o Chris Evans. Mas ele é um formato que a gente vai poder transitar em todos os tipos de gêneros. Então, por exemplo, a gente pode passar pelos filmes da Marvel, que vai ter esses heróis, esses multiversos, os efeitos especiais. A gente pode passar pelo Hitchcock com um filme, por exemplo, da Psicose, que é um grande clássico do cinema. E a gente pode vir até o Wes Anderson com seus filmes todos coloridos e cheios de vida. Então é um momento que você pode explorar bastante a sua identidade visual enquanto diretor, enquanto artista. E é bem bacana de ser feito. Algumas das premiações que dão destaque para os longas-metragens são o Oscar, o BAFTA, o Globo de Ouro, com a nossa Fernandinha Torres, e ainda estou aqui no ano passado. Tem o Festival de Cannes, que também premia longas-metragens, tem o Festival de Cinema Brasileiro, tem inúmeras premiações para longa-metragem, você pode escolher, vai jogando para o universo. Em resumo de tudo que a gente falou aqui, um curta é um projeto mais direto, mais sucinto, um média você consegue trabalhar um pouco mais, e um longa é um projeto que você consegue desenvolver bem, que você consegue trabalhar uma grande complexidade de assuntos e de personagens. Mas lembrando que um filme não se baseia a sua qualidade dentro da sua duração. Um filme de 5 minutos pode ser tão ou mais especial, mais impactante do que um longa-metragem. Depende muito da qualidade do produto que você está oferecendo. Bom, isso é tudo que a gente tem para falar por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, compartilha, deixa um comentário, me fala um curta, um médio, um longa que você gosta. Eu espero que vocês possam espalhar esse vídeo para outras pessoas que queiram saber um pouco mais sobre o mundo dos curtas, médias e longas metragens. E eu sempre confundo o plural deles, não sei se é curtas metragens, longas metragens, mas isso a gente discute em outro momento. Bom, espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo e até a próxima.